Amigos, romanos, conterrâneos, senhores, senhoras e senhoritas. O ano de 2015 nos proporcionou uma notícia triste. Juan Román Riquelme não faz mais parte do futebol. Ele anunciou a sua aposentadoria. Juan Román Riquelme, chamado pelos argentinos como Román, talvez tenha sido o último 10, como dizem lá na Argentina. Realmente eu concordo, tamanha era a classe de Riquelme jogando. Era um futebol elegante. Uma vez eu li num comentário que o Riquelme jogando parecia que jogava de terno. Um futebol fino, um futebol elegante, um futebol com cabeça erguida. Você não encontra em jogadores de hoje. E não é só por esse saudosismo de o jogador de antigamente é melhor. Não, essa escola, essa geração dos anos 60, 70 e 80 é uma geração diferenciada, uma geração clássica. Eles viam os seus ídolos jogar, como o Maradona, no caso, deveria ser o ídolo do Riquelme, como o Alex tinha seu ídolo, o Zico, talvez. Eles tinham como referência esses jogadores. E agora essa geração não tem essa referência. Quando a gente fala, e não só a gente como outras pessoas, o futebol está acabando de forma pejorativa. Porque o futebol não vai acabar, não tem como, mas aquela essência, aquela classe, ela vai deixar de existir. Nascido no ano de 78, curiosamente, o ano que a Argentina foi campeã pela primeira vez da Copa do Mundo, na Argentina, que ele começou a jogar nas categorias de base do Argentino Júnior. Se destacou tanto que logo em seguida ele foi pro Boca. E aí no Boca Juniors ele teve o seu maior destaque. Ele resgatou a força do Boca Juniors, a monstruosidade do Boca Juniors, o gigantismo, que o Boca é um time gigante, só que ele ficou muito tempo no ostracismo e voltou à era de supercampeão com o Riquelme. O Riquelme ele ajudou a alavancar o Boca. O Boca fazia tempo que não conquistava a Libertadores, no caso, e no ano de 2000 contra o Palmeiras, ele foi o senhor Libertadores. Ele jogou demais. O time do Boca era um bom time, só que esse meia clássico, esse meia cerebral, ele fez toda a diferença para essa geração do Boca vitoriosa de 2000 para cá. E ele se destacou muito, que no ano seguinte, o Boca foi campeão de novo, tirando o Palmeiras na semifinal e ganhando do Cruz Azul do México na final. Não parava por aí, não era um jogador relâmpago, como você encontra muito, e ele começou a se destacar mais, e o futebol dele só ia evoluindo, porque era um jogador diferenciado, né, porque infelizmente encerrou a carreira. E com essas atuações ele chegou à seleção, e não só à seleção, mas foi para o Barcelona também. Claro, ninguém é perfeito e ele também era um jogador temperamental. Ele tinha alguns problemas de relacionamento com seus treinadores. No Barcelona ele teve poucas oportunidades. Não ficou por conta disso, não agradou ao técnico e foi emprestado ao Villarreal. E no Villarreal, talvez ele tenha chegado ao ápice da sua carreira. Mas não só da sua carreira, porque o Villarreal não é um time grande, mas um time pequeno-médio da Espanha. E ele levou o Villarreal até a semifinal da Champions League. Isso foi um marco na história do time, o Yellow Submarino, como dizem. Ele levou, e por um pênalti que o próprio Riquelme errou, o Villarreal não vai para a final da Champions League. Aí você pensa, um jogador quando ele é diferenciado, quando ele é magistral, ele consegue levar um time considerado médio. Um jogador ele consegue fazer com que o time renda. E o Riquelme fez isso no Villarreal. Não que o Villarreal fosse um time fraco, o elenco fraco no caso. Ele foi o cara, embora ele tenha jogado com a 8 no Villarreal, ele foi o número 10 do time. Fantástico era Riquelme jogando. Depois do Villarreal ele voltou para o Barcelona, mesmo assim não teve oportunidades, e aí a volta ao Boca. E muitos já se falavam que ele era um jogador na sua idade ultrapassado. O que Riquelme fez? Levou o Boca à final da Libertadores contra o Grêmio em 2007 e foi campeão mais uma vez da Libertadores com o Boca. Talvez Riquelme seja o maior ídolo do Boca, eu não duvido disso. Ele devolveu a era vencedora ao time do Boca Juniors. O Riquelme também chegou à seleção argentina, disputou a Copa do Mundo de 2006. Talvez fosse o principal jogador da Argentina de 2006. Inclusive eu arrisco em dizer que a última seleção boa da Argentina em Copas do Mundo foi a de 2006. Ela não era uma seleção vistosa, também não esboçava que ia brigar por título. Mas no seu plantel, minha opinião, eu considero a seleção da Argentina de 2006 a melhor dos anos 2000. A de 2010 foi mal escalada, foi mal convocada pelo Maradona, todo mundo é. E de 2014, que chegou na final, ela não inspirava muito. Era uma seleção que não transmitia uma confiança de um bom futebol
inclusive tomou sufoco contra a Suíça, até Maradona se rendeu a Juan Román Riquelme. Até Maradona se rendeu ao futebol do Riquelme. Na época do Boca, Maradona alucinado com o Boca sendo campeão da Libertadores novamente. Depois de algum tempo, já no final da sua carreira, pós 2010, que já estava bem no final mesmo, o Riquelme ele colecionou algumas críticas, que não era mais o mesmo, não dava para ter um jogador como o Riquelme no elenco, caro e que não rendia por causa das suas contusões. Chamavam ele de preguiçoso e chamavam ele de um jogador sem emoção. Um jogador como o Riquelme, ele não precisa ser emotivo, porque ele dá emoção ao torcedor. Ele faz até o mais frio torcedor do futebol, em geral, gostar de futebol. Ele era um jogador mágico, ele fazia magia, ele sim era mago. Ele fazia você ir pro estádio e sair de lá feliz, sem motivos aparentes, sem qualquer tipo de explicação. Um jogador como esse, como o Zico, como o Zidane, como o Figo, como o Alex, Roberto Baggio também. Jogadores como esses, eles fazem que o rival, o torcedor, não pegue raiva. Porque o futebol é tão bonito, é um espetáculo à parte. É você ir pro teatro e bater palmas. Então, um jogador como o Riquelme, ele merece o aplauso, ele merece as palmas. E já no fim da sua carreira, e o Boca, voltando a talvez a pior fase da sua história. Então, o Boca voltou aí para Libertadores, mesmo com um time ruim, um time horrível, mas tinha um 10, o último 10. E mesmo com um time ruim, o Boca foi até a final da Libertadores. Foi quando o Corinthians conquistou a Libertadores. Mas um time ruim, fraco tecnicamente, como aquele Boca de 2012, foi pra final por causa de Juan Román Riquelme. Então o Boca chegou a mais uma final de Libertadores. E no ano seguinte, 2013, mais uma vez o Boca tava na Libertadores. E mais uma vez o Juan Román Riquelme fez um golaço quase do meio de campo, da lateral. Alguns brasileiros sem noção, brasileiros da mídia, falaram que aquele gol foi sem querer. Como sem querer? Um jogador, um monstro, como o Riquelme, um monstro como o Maradona, como o Zico, como o Alex, como o Zidane. Esses monstros, eles podem fazer esses gols, eles fazem. E naquele jogo transmitido pela Globo, o único que defendeu o Riquelme, dizendo que não tinha cruzado aquela bola, que tinha feito o gol, que tinha chutado propositalmente, foi o Casagrande. Não chutou essa bola no gol, chutou, Casagrande? Eu acho que chutou no gol. Chutou no gol? Eu acho que ele chutou. Porque ele sabe que aquela qualidade existe, daquele tipo de jogador. O Riquelme, o último 10, el último 10, vai fazer falta ao futebol. Egoísta que somos, egoísta que sou, gostaria de ver o Riquelme por mais 30 anos jogando futebol. Gostaria de ver o Alex mais 30 anos jogando futebol. Mas os dois souberam a hora de parar. E pararam por cima. O Riquelme ainda jogou no Argentino Júnior. O Argentino Júnior ele revelou o Riquelme. E o Riquelme, fazendo jus a essa história, voltou ao Argentino Júnior e subiu o Argentino Júnior da segunda para a primeira divisão. E foi o último ato de um mágico. Riquelme parou em 2015. Alex, outro magistral jogador, parou em 2014. E jogadores como esses, eles estão entrando em extinção. Alex parou no fim do ano passado. E ainda temos Pirlo, Gerrard, Totti, nessa última geração de meias clássicos, de jogadores cerebrais, de mitos, verdadeiros mitos. E daqui a pouco, daqui a uns 2 anos, daqui a uns 5 anos, não restará mais ninguém. Restará Thiago Silva chorando para não bater pênalti, Neymar, geração Toys, Davi Luiz fazendo propagandas caras e bocas na hora de hino nacional, e tecnicamente nota 6, Márcio Araújo como principal jogador do seu time. Embora o futebol não seja mais aquele futebol vistoso, aquele futebol na sua essência que me conquistou, embora esse futebol de hoje seja um verdadeiro comércio, eu peguei a transição do futebol bom. Eu cheguei a conhecer futebol verdadeiro. Por isso, eu sou grato por ter visto esses jogadores citados e outros que não foram, como Edmundo, Romário. Ver o Riquelme jogar é como você ouvir a música Porão na Cabeça, de Carlos Gardel. O jogo do Riquelme é a música inteira do Carlos Gardel. Ela te emociona do começo ao fim. Graças, Romano. Eu quero que você, que gosta de futebol verdadeiro, eu queria que você pactuasse com a nossa ideia. Eu queria que você se inscrevesse e curtisse a nossa página. Riquelme também chegou à seleção brasileira. Animal! Tipo, jogar. Se bem que ele caberia, né? Jogaria muito. Quem? O Elano foi o número 10 do Brasil. Deixa eu terminar o raciocínio, burro! Não, comigo mesmo. Relaxa, não é com você.